Boa tarde a todos, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um Fala Colunista, esse programa onde a gente traz aqui os nossos colunistas para falarem um pouco mais dos colunos que escrevem aqui no Interesse Nacional para a gente. Meu nome é Felipe Camargo, eu sou diretor no Irice. Por favor, em primeiro lugar, curte e compartilha esse vídeo e segue a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram. E agora a gente tem até um Spotify que você pode seguir lá e vai ter esse vídeo, no caso, em formato áudio. E hoje a gente recebe aqui a Amanda Marini. Bom dia, Amanda, tudo bom? Como é que você tá? Bom dia, Felipe. É uma honra participar aqui do podcast com vocês. Está muito chique, agora também está no Spotify. Pessoal, não É, deixe aqui de divulgar o nosso trabalho também. perfeito. Muito obrigado por participar aqui. A Amanda aqui é doutoranda aqui no programa de pós-graduação em Ciências Militares da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, lá na Praça Vermelha, no Rio de Janeiro, no Círculo Militar. Ela escreveu aqui pra gente, é a primeira vez que ela escreve pra gente. A história dela é muito legal porque ela ficava curtindo a gente no LinkedIn. Aí ela veio falar comigo, ela falou comigo, aí eu passei ela pro Daniel, que é nosso editor, e aí ela já começou a escrever aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz com o primeiro, fiquei muito interessado no primeiro texto dela aqui com a gente, que é sobre especificamente, eu vou ler aqui o título, que é o papel da indústria militar brasileira no cenário internacional. Defesa e diplomacia, o papel da indústria militar brasileira no cenário internacional, que é basicamente a ideia de que você tem que ter algum tipo de entrada na indústria militar mundial. E aí eu queria que você falasse um pouco. Você falou do caso do KC-390, explicasse este avião, explicasse a Embraer, as outras empresas, enfim. Por favor, Amanda, é com você. Mais uma vez, obrigada, Felipe. Está sendo uma honra participar aqui com a gente, com vocês. E uma coisa que eu acho importante que os nossos telespectadores, nossos ouvintes entendam, que quando a gente fala em indústria de defesa, em economia de defesa, não é porque nós somos bélicos. Eu gosto muito de uma frase do Barão do Rio Branco, que é o patrono da nossa diplomacia, e que está logo assim na cara quando a gente abre os nossos documentos de defesa, como o Livro Branco, Estratégia Nacional de Defesa e Política Nacional, é que a gente só vai conseguir ser pacífico se a gente for forte. O que ele quer dizer com isso? Que a gente precisa ter uma robustez no nosso armamento, nas nossas forças armadas, das nossas tecnologias militares, porque tendo toda essa parte mais de poder, lembrando a diferença de poder e de força, que poder é a capacidade que eu tenho do agente A em alterar o comportamento do agente B, e força traz uma conotação muito mais da violência física, é que de fato a gente vai conseguir falar sobre multilateralismo, paz, que são princípios basilares da maneira como nós nos portamos internacionalmente. Isso não tem a ver com o governo A, B ou C. Isso está na nossa Constituição. Quando a gente olha os primeiros artigos, principalmente o artigo 4º da Constituição Cidadã, fala sobre isso, do nosso caráter pacífico de diálogo, de conversa e também de entender a nossa região que a gente chama de entorno estratégico, que é a nossa costa, a nossa Amazônia Azul e também a América do Sul. Então, Felipe, esse seria o início para a gente começar, de fato, falar dessa relação, dessa correlação, melhor dizendo, que existe entre a política externa e a política de defesa e que um dos seus elementos primordiais são as indústrias, é a base industrial de defesa, que o Brasil tem várias diretrizes que não são de agora, desde 64 já o Castelo Branco já se pensava sobre base industrial de defesa, e a gente tem uma capacidade muito grande, tem muitas coisas que a gente poderia estar melhor, que a gente poderia estar com uma inserção internacional melhor, mas não estamos. E um dos principais itens que eu consigo analisar como pesquisadora é que falta uma conversa, uma relação melhor entre o Estado brasileiro, o governo, as indústrias e a vida, a classe acadêmica como um todo. Aqui no Brasil, nós temos majoritariamente a graduação de Relações Internacionais com foco muito grande de defesa e segurança. Nós temos a UFRJ, que tem o primeiro curso de civis para a defesa, que é o DGI, Defesa e Gestão Estratégica Internacional.
O curso da UF tem um foco em estudos estratégicos. Quantas instituições, escolas militares permitem que os civis estudem? Então, a gente tem um material humano, um recurso humano muito bom. Nós temos um país enorme, com várias questões de segurança e defesa. A nossa inserção internacional poderia estar melhor, lembrando que inserção internacional quer dizer o que o país quer ser no sistema internacional versus o que a estrutura permite. E quando a gente vê que a gente tem eventos importantes nessa arena, como a LAAD, que aconteceu em abril desse ano no Rio, que é uma grande feira de armamentos, nós estamos vendendo para o Marrocos, que não é um país que a gente tenha tantos acordos, a gente percebe que as nossas empresas, muitas estão falindo, como o caso da Taurus, a conta não fecha. A gente tem recurso material, nós temos boas condições geográficas, que a gente tem que lembrar do peso da geografia quando a gente fala de defesa, mas a gente não consegue projetar o que a gente quer. E em vários momentos a gente fica muito na especulação, o que nós poderíamos ter sido e não fomos. E quando eu estava escrevendo, pensando esse texto, isso foi um ponto que me chamou a atenção. Olha que interessante, a gente tem esse exemplo aqui, bem nos nossos olhos, acontecendo nesse momento, que a gente está vendendo KC para o Marrocos. Isso aumenta a nossa margem de manobra no sistema internacional, mostra que a gente tem uma capacidade boa, que a gente pode se colocar como um player, vendedor de base industrial de defesa, mas a gente não investe, a gente não tem tantas pesquisas, a gente não coloca dinheiro nisso. E que seria um recurso tão bom para a gente aumentar a nossa inserção. E aumentar a inserção, não estou aqui falando que vamos ser bélicos, mas aumentar a nossa inserção traz mais dinheiro para o nosso país, isso fomenta a economia como um todo e a sociedade civil começa a ganhar. A gente costumava brincar na graduação, Felipe, que política de defesa, política externa não dá voto. Então, às vezes, a população civil não quer nem saber disso, mas a gente vê que quando, de fato, as políticas públicas envoltas nessas questões acontecem, a sociedade como um todo ganha. Quem aqui não gostaria de viver num país que é potência regional? Nós temos todas as características para ser. E a gente vê que a gente tem que parar de falar, isso não impacta na vida pública, isso não impacta na vida de ninguém. Impacta. A gente vê isso claramente nesse projeto. Tá. Eu tenho muitas perguntas, mas assim, a primeira, eu acho que é a questão que você coloca, é um ponto muito fundamental do seu texto. Eu queria entender um pouco melhor. Primeiro, a fabricação que eu digo, o desenvolvimento do KC-390 Millennium, que é um avião da Embraer para serviço militar. A Embraer não é o primeiro avião da Embraer para serviço militar. O Super Tucano, tem outros aviões muito famosos, digamos assim, e que o Exército comprou da Embraer e que ela exportou. O próprio Estados Unidos usa o Super Tucano para visibilidade de fronteira, né? Para sobrevoar a fronteira. Quem não sabe, o Super Tucano é um turbohélice, um caça turbohélice. Então, assim, se o americano tentar com um F-35 ver a fronteira dele, ele vai passar, não vai ver nada. Aí ele vem com o turbohélice lá, com o Super Tucano, vai lá e consegue ver tudo lá embaixo. Então ele não é um caça de batalha, ele é um caça de visualização, né? Ele toma cuidado, ele toma conta ali do em volta. E aí tem todos esses casos. Eu queria que você falasse especificamente da Embraer, do K300, do KC-390 e desse contrato com o Marrocos. Primeira coisa que eu queria saber, porque eu não sabia desse contrato com o Marrocos, não sabia o que estava acontecendo. Eu acho que o pessoal vai querer saber um pouquinho. Aí depois a gente passa para as outras empresas, como é que a Embraer chegou lá, né? Esse tipo de pergunta. Eu estava falando sobre a LAAD e esse acordo foi feito durante a LAAD,
porque a LAD acontece a cada 2 anos na Barra, e a gente percebe que cada vez mais países que a gente até então não é importante, não tem uma grande notoriedade para as nossas políticas, vem aumentando sua participação, como o caso do Marrocos. Então, todos os acordos, os interesses foram feitos durante esses dias de feira. Em relação a esse avião de transporte militar, ele é basicamente para uso tático logístico, funciona também para combates em incêndios florestais, questões climáticas, que a gente está vendo que cada vez mais é uma variável posta, que não tem como a gente falar que não está mais acontecendo e que tem impactado a segurança e defesa, não apenas do país A, B ou C, cada vez mais a gente precisa de governança e tentar resolver isso com outros parceiros, porque está afetando a todos. E esse transporte, esse veículo, ele funciona também muito bem para questões de baixa, como posso explicar isso melhor? É de funcionar dentro de um mesmo território, no sentido que está aqui no Brasil, ele consegue ir para locais aqui da América do Sul com muito mais facilidade, não precisa ficar tendo reabastecimento o tempo Ele é todo. grande, né? Ele Ele tem uma área de ação muito grande. Exatamente. E ele foi pensado, foi desenvolvido por muitos anos, e agora eu diria que ele está naquele momento mais de glória como um produto para venda. E a gente falou aqui no texto do caso do Marrocos, mas outros países, outras empresas, como da Argentina, de Portugal, tiveram uma participação no seu desenvolvimento, já tentaram também fazer aquisições, mas esse momento agora do Marrocos parece mais que traz essa questão até mesmo de maturidade e de crescimento. E a Embraer é um conglomerado transnacional brasileiro que fabrica aviões militares, mas também comerciais, e tem toda essa parte mais que seria a aeronáutica. Está lá no interior de São Paulo, já tive a oportunidade de conhecer, de ver como que é toda a fabricação, e às vezes a gente fica com o queixo caído de tão grande, nossa, É é o sensacional. Brasil que está produzindo isso. É a nossa produção. Claro que tem desenvolvimento com parcerias com outras empresas, mas quando a gente vê, é muito semelhante ao aspecto de quem já foi ao ProSub em Itaguaí. É de uma grandeza, e você fala, nossa, é a defesa brasileira, é a segurança brasileira. E a gente estava falando de outras empresas, e dentro desse âmbito de assim, nossa, Marrocos é um país que está tão longe da gente, uma outra empresa que Não tem tão longe ganhado muito assim, está mais perto destaque. da gente que a Europa. Não, sim, mas eu digo longe no sentido político. Às É, vezes a gente fala, nossa, Marrocos, que tem de comércio, de diplomacia, país mas essa pobre, conotação. enfim, É um país que tem renda média, né, uma no caso. dinâmica social, política, É, econômica diferente. Eu queria falar do caso da parceria que o Brasil está tendo com os Emirados Árabes Unidos, que eles já compraram boa parte da Condor, que é uma fabricante brasileira de armas não letais, e da CIAT, que é especialista em armas. E esse ano teve um aumento do campo de fábrica dessas empresas, que 51% já faz parte do grupo Edge, que é um conglomerado dos Emirados Árabes Unidos, que foi fomentado, foi criado, foi desenvolvido, não por uma empresa privada de lá, mas pelo Estado dos Emirados Árabes Unidos, que queriam aumentar a sua projeção internacional e mirou nas empresas de defesa, de estratégia, que é um ótimo estudo de caso para a gente pensar no caso brasileiro. não, sensacional. E aí, sobre essa questão de outras empresas, porque a Embraer, todo mundo conhece. Todo mundo sabe da potência da Embraer, que é um colosso mundial de fabricação de aviação de médio porte e agora militar, e sempre foi militar, né? Sempre teve ligado ao Estado, historicamente ligado ao Estado, historicamente ligado ao Exército, como a gente sabe, mas hoje é um colosso da aviação de médio porte. Os aviões dos Estados Unidos todos são Embraer, que ligam os voos domésticos americanos, mas a gente conhece muito pouco das empresas e da indústria militar nacional. Você citou
três empresas brasileiras que são muito pouco conhecidas. Aí eu queria que você falasse um pouco mais, não só dessas empresas, mas da indústria militar nacional. E aí, como que a gente desenvolve essa indústria militar? Ou o Emirados Árabes Unidos veio aqui e comprou uma série de participações. Eles compraram participação ou compraram as empresas? A gente está deixando o investimento internacional dominar as nossas empresas nacionais de produção de armas? O que que isso significa? A gente vai produzir tecnologia e eles vão ficar com a patente? Enfim, como é que funciona a dinâmica dessa indústria e o que que isso impacta no Brasil? Para o civil, não só para o militar. Para o civil impacta, que tem muito recurso, tem muito mão de obra, mas a gente vê cada vez mais pessoas especialistas em defesa, em segurança, que falam: nossa, eu vou ter que ir embora do Brasil, porque aqui não tem emprego para mim. Porque às vezes a gente fala dessas empresas, mas boa parte dos funcionários não são brasileiros. Às vezes a gente tem muito uma conotação de virar lá, tá, aqui não tem profissional para isso, eu vou ter que mandar vir de fora. Sendo que aqui tem tantos recursos humanos. E foi o que eu estava falando no início. Falta ter uma correlação do governo, o Estado, dessas empresas e da academia. Porque a gente produz tanto, tem tantos programas de pós-graduação, tem tantas graduações, tem tantos cursos, tem tantos analistas que pensam seriamente em segurança e defesa que não são absorvidos. É uma mão de obra que está aí no mercado e não consegue ser absorvida. A gente estava falando Pode dessas até, empresas. pode até ser que saia do Brasil, né? Não é nem que ele não bem. Ele é bom e vai para fora, porque ele é bom e aí o cara de fora pega. E a gente não pega aqui, podendo pegar. Exato. Às vezes, quando a gente vai, no caso, eu já fui na Embraer, já fui em algumas dessas empresas, eles ficam assim: nossa, mas você estuda segurança e defesa? Não, sim. Nossa, eu tenho especialização nisso. Falo: nossa, a gente não sabia que existia, a gente não tinha esse conhecimento. Eu fico assim: como? Quando a gente visita uma LAD da vida, por exemplo, a gente vê essas empresas dos Emirados Árabes Unidos estão comprando como a CIAT, você vê o profissional que está fazendo três funções ao mesmo tempo. Falta uma conversa. Eu falo que falta muitas políticas públicas correlacionando, porque é emprego, é trabalho, é mão de obra, isso tem impacto no PIB, na economia. Mas falando sobre as principais empresas brasileiras, a gente disse que a gente tem a Embraer, que é mais essa parte aeronáutica, produz caças, mas também sistemas de monitoramento. Temos também a Engeprom, que é ligada à Marinha do Brasil, que gerencia os projetos navais. Também temos a Imbel, que é estatal do setor bélico, estava produzindo muitas munições, muitas armas, mas quando a gente estuda essa questão dentro das disciplinas de economia, a gente sempre vê que é um setor que é muito protegido. O termo dele é monopsônico. Como assim? Que só existe um único comprador, que é o Estado. Então, como a gente viu, várias dessas empresas são estatais, porque é difícil para uma pessoa que quer empreender, quer ter a sua empresa privada, entrar nesse mercado, entrar nesse setor, nesse comércio, que é tão fechado, que é tão reduzido, que é um clubinho, praticamente. Então, acaba sendo o papel do Estado fomentar essas empresas. E que muitas vezes quem que acaba trabalhando são militares, que saem dos seus postos de atuação e vão para lá, sendo que tem tantos civis que poderiam exercer essa função. Em relação ao que a gente estava mencionando do Emirados Árabes Unidos, desde 2019 a gente tem visto que esse grupo, a EDG, vem aumentando sua integração no território brasileiro. Porque começa com uma noção, por isso que eu falei que é um ótimo estudo de caso, do próprio país, dos Emirados Árabes Unidos, que já estão sentindo esse cenário cada vez mais que vai aumentando de transição energética, que eles precisam de novas fontes de renda e miraram na defesa, na segurança para aumentar sua inserção internacional, ter mais dinheiro, ter mais lucro, soft power, e vem ampliando a sua inserção internacional por meio da política externa, comercial e de defesa. E aqui no Brasil, eles viram que tem um potencial para expandir muito grande, porque só era o Estado brasileiro que tinha essas empresas e que tinha um potencial muito grande, mas estava restrito. Então,
só o valor deles com a Condor foi de 3 bilhões de reais. Com a CIAT, foi em torno dessa mesma cifra. E eles estão usando o Brasil como uma alavanca para se projetar e aumentar o seu ritmo de investimentos, expansão para o continente americano, para consolidar a sua presença em segurança também pública. Por exemplo, no caso de São Paulo, dos Uhum. policiais, muitos já estão comprando, o Estado já está Câmera, adquirindo. não, câmeras, as câmeras de corpo, que são se não me engano, são da SEAT. E tem muita arma não letal de polícia não militar, mas da polícia municipal. Exatamente. E mais recentemente, eles estiveram em Itaguaí, no ProSub, que é o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha, e que eles estão querendo investir nessa área dos nossos submarinos. Sempre pensando e dialogando, falando muito, que é para ajudar o Brasil a ter tecnologia de ponta para projeção no que a gente chama de Amazônia Azul. Mas eles não estão olhando só para o mar. Em relação à Amazônia, eles já estão ali no Sensipan, que é o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. E a gente fica observando como são áreas que o Estado brasileiro poderia estar cada vez mais presente com essa conversa entre as empresas, entre os seus recursos humanos e se desenvolver cada vez mais, porque bate e a gente vai ficando num ciclo. Nossa, a gente tem um potencial tão bom, a gente tem tantas capacidades, mas a gente está ficando no básico, sendo que a gente podia estar investindo, fazendo, acontecendo, e que às vezes passa muito também de uma mentalidade que a gente não é bélico, mas investir em segurança e defesa é para você continuar sendo pacífico. E um outro ponto é que assim, a gente não faz parte da OTAN, obviamente, mas existe um padrão OTAN de gastos de defesa que acaba sendo uma regra para o mundo todo, de investir 2% do PIB em defesa. Hoje eles pensam em colocar isso em 5%. O Brasil está abaixo desses 2% e a média global é de 1,7%. Mas esses países que estão fazendo essa lógica, como Emirados Árabes Unidos, já estão chegando nos 3,5%. A gente precisa pensar mais sobre defesa e diplomacia, porque a diplomacia, para ela ser forte, para ela acontecer, para o Brasil ter voz e participar das agendas que estão sendo governadas, estão sendo centrais no sistema internacional, a gente precisa ter boas forças armadas, a gente precisa ter uma defesa forte. Aí a gente vê que essa frase sábia do Barão do Rio Branco, que foi pensada na transição do século XIX para o século XX, é uma verdade. Tantos anos depois, a gente vê que a gente volta nela constantemente. Perfeito. Uma pergunta sobre isso, tá? Você Sim, comentou que o grupo ETG dos Emirados Árabes Unidos estava investindo no Brasil para ter projeção na América, né? No continente sim, americano. E no seu texto você fala sobre parceiros na América Latina e projeção na América Latina, né? Porque a América Latina e principalmente a América do Sul, o Brasil é uma força média regional. E se a gente quer pensar, se a gente quiser estruturar os próximos passos do Brasil, provavelmente a gente vai ter que pensar em América do Sul e América Latina. A gente não consegue alcançar os Estados Unidos e a gente não consegue projetar nada para fora do nosso continente ainda. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho também da indústria da América Latina. O que que a gente pode tirar dessa indústria da América Latina? Aonde é que a gente encaixa nessa indústria da América Latina? E como que a gente consegue, não só parceiros, mas competitividade e dinheiro. Dinheiro, assim, é retorno da indústria na América Latina e na América do Sul. a gente fala que a América do Sul é muito pacífica no ponto de vista das relações internacionais. A gente não tem guerras, as nossas últimas grandes guerras, Guerra do Paraguai, os conflitos fronteiriços, Bolívia e Chile. A Isso. gente tem São os problemas de últimos. segurança interna. Sim, a É. gente tem problemas de segurança interna. A gente não mata entre si, a gente nos mata.
Eu não A vou. gente não mata, a É gente não mata de interno, fora, a gente mata aqui. mata dentro. E hoje a América do Sul é vista como, nossa, é um local tão calmo, tão tranquilo. Para que investir em defesa? Um outro lado da literatura especializada fala, nossa, ela é tão calma e tranquila, vamos investir em defesa lá para a gente não ter problemas de revanches ou de grandes corridas armamentícias. E dentro do cenário de América do Sul, que é o que o Itamaraty usa mais essa denominação desde 94, a gente vê que o Brasil é quem tem de fato as grandes empresas de defesa, enquanto o Chile e a Argentina ficam pensando muito mais nas relações civis militares, do papel do civil como pensador, como formulador de políticas de segurança e defesa, para a questão da política interna. Então, quando a gente vê as grandes empresas da região, é o Brasil. E quando a gente amplia para a América Latina, o cenário se mantém muito semelhante, porque o caso do México, o México, as suas forças armadas são para questões de política interna, eles não pensam para fora do seu território nacional. Perfeito. Uma outra questão que entrou aqui no meu radar sobre isso é qual é o impacto da. eh, Em toda a América Latina, a gente vê que a gente tem poucos investimentos militares. Tá? Isso é um fato da literatura, você pode ver essa situação. E aí, desculpa. E aí tem duas questões que me vêm à cabeça. A primeira é, a gente é pobre, pobre no sentido de a gente não tem dinheiro suficiente para investir, ou existe uma questão histórica com o exército na América Latina por causa de ditaduras no meio do século, no meio ali na década de 60, 70, 80 na América Latina que deixam as pessoas, deixam a sociedade, principalmente a sociedade civil, pouco confortável com o desenvolvimento do exército nos países. Não é só no Brasil, tá? É na Argentina, é no Peru, é no Chile, na Colômbia. Na Colômbia não, porque não teve. Na Colômbia eles vêm até com certa razoabilidade, mas no Equador, No Uruguai, no Uruguai. Então, assim, a gente teve muitas no Panamá. Então a gente teve muitas ditaduras aqui nesse continente, principalmente no continente sul-americano, ditaduras militares, e que deixaram uma chaga junto à sociedade civil. Até que ponto isso impacta também na nossa relação com essa indústria, que é uma indústria fundamental, hoje a gente entende como indústria fundamental, e qual é o futuro disso, o futuro dessa relação do civil com o militar nesse embate, digamos, teórico ou divisão do mundo. excelente questão. No caso do Brasil, como a nossa ditadura foi mais desenvolvimentista, ficou muita questão que tinha que gerar empregos, pensar no futuro, no sentido que não pode faltar um alimento na mesa, tem que ter um emprego. Por mais simples que fosse, questões mais voltadas ao trabalho. E por isso, às vezes, falava, não é importante segurança e defesa. O importante é o aqui e agora, o que é tangível para mim. Então, acabou que não se desenvolveram tantas indústrias nesse setor de segurança, defesa e tecnologia. Já nos nossos vizinhos, como muitos, como é o caso da Argentina, principalmente do Chile, foram ditaduras que tinham mais uma conotação neoliberal, de vamos privatizar, a gente só tem que manter um certo status quo. Quando acaba os regimes, os governos militares, em vez de pensarem grandiosamente, vamos ter várias empresas, vamos ver o papel do civil para conter os militares para pensar políticas públicas. Então, acabou que a questão das empresas ficou muito para debaixo do tapete. Só no Brasil que a gente conseguiu desenvolver um pouco mais. Por mais que as ditaduras tenham sido um cenário muito triste na história do século XX, de toda a nossa região, em cada país vai ter uma particularidade. O Brasil
O Brasil vai pensar muito no desenvolvimento, o Chile muito na questão neoliberal, e também a gente tem que lembrar do contexto da Guerra Fria, que o interno e o externo vão conversar o tempo todo. Entendi. Uma outra pergunta é sobre, e aí eu queria a sua opinião, que é mais do que Claro, uma, que é como que a gente desenvolve a indústria? Essa seria é a minha pergunta, é a minha última pergunta, na verdade. E aí você pode falar um pouco mais sobre o assunto, não tem problema nenhum. Mas é uma pergunta complexa, tá? Que é assim, como é que a gente desenvolve a indústria nacional? A ETIC está investindo, mas é um dinheiro externo. Tudo bem. Qual é o caminho de uma boa parceria entre governo, sociedade e empresas, né? Para a gente gerar essa tecnologia e essa tecnologia ficar no Brasil e a gente poder não só ganhar dinheiro com essa tecnologia, mas também o produto necessário, que é a proteção nacional, enfim, o exército ser um exército, a defesa nacional ser uma defesa nacional democrática e forte. Enfim, e aí me vem na cabeça que tem vários atores aí que deveriam entrar nesse jogo. Não só o governo, como o exército, empresas, sociedade civil e até capital estrangeiro, que a gente trouxe aqui e que pouquíssimo se fala em capital estrangeiro nessas empresas, porque afinal de contas é uma empresa de interesse nacional, é uma empresa de interesse específico, e aí a gente fica pensando, não, o governo é que tem que investir, mas você pode pegar dinheiro internacional e fazer uma alavancagem desse dinheiro, desse investimento nessas áreas. E outra coisa, e aí pode falar um pouquinho sobre isso, e aí depois eu tenho mais outras perguntas sobre isso ainda, mas assim, eu acho que isso é o primeiro ponto. o primeiro ponto pode parecer muito utópico da minha cabeça, mas a gente só consegue começando por esse ponto, que é a questão da educação, da conscientização. Mostrar por meio das mídias, das redes sociais, canais de comunicação, e aqui entra a sociedade civil também, não apenas questão pública, midiática ou estatal, de conscientizar da importância do nosso papel, do nosso entorno estratégico, da nossa região, e de por que segurança e defesa, da questão das nossas fronteiras e segurança. E é importante que a gente já mostrou que a gente tem capital humano. Agora, o Estado, o governo, tem que ver que eles não podem deixar essas empresas apenas nas mãos militares. Defesa é um assunto caro demais para ficar nas mãos militares. Isso não sou eu que está falando, é o Raymond Aron. Há muito tempo atrás ele já falava isso. A gente precisa dessa conscientização da sociedade civil. A gente precisa do Estado, do governo, entendendo que não vão ser apenas os militares cuidando dessas empresas, que eles precisam desse outro olhar que nasce na sociedade civil com os especialistas e também, por meio do capital externo das empresas, entender que é possível ter boas políticas, parcerias públicas e privadas, mas ter objetivos, missões, valores muito claros, que é para a nossa inserção internacional. Que tendo uma inserção internacional forte, que a gente consegue fazer por meio de segurança e defesa, nós vamos ter uma boa economia. E com isso a gente vai conseguir cessar, minimizar, conter outros problemas que às vezes, outras questões, melhor dizendo, que às vezes não passam por segurança e defesa. A gente vai ter dinheiro para saúde, a gente pode pegar uma tecnologia militar e botar no caráter dual, que pode ajudar na educação, no combate a um tráfico humano ou de animais silvestres. A gente só tem coisas boas a extrair a partir desse eixo central. Perfeito. Mas e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o capital estrangeiro. O capital Foi a única coisa estrangeiro, que você não falou. Você falou dos quatro e não falou do capital estrangeiro, que eu acho que é fundamental nesse momento, dado que o Brasil está com pouco capital para investir. A gente, historicamente, tem uma capacidade baixíssima de investimento. A gente tem aí, sei lá, hoje em dia deve estar entre os seus 13% e 16%, normalmente fica em 14, 15%, e por cento do PIB em investimento, né, em formação bruta de capital. E o que o brasileiro investe pouco.
Ele poupa pouco, Sim. na verdade, né? Não é só que ele investe, ele poupa pouco. Então, o Estado poupa pouco, aliás, o Estado não poupa, o Estado fez déficit, não superávit. E o próprio brasileiro poupa pouco. Então, assim, como é que a gente busca o capital estrangeiro e qual é o papel do capital estrangeiro nessa indústria em específico? Que é uma coisa fundamental para a gente. A gente busca esse capital mostrando o nosso valor, que a gente tem esse potencial enorme, mas que está contido. E que tendo esse capital, a gente vai conseguir aumentar, projetar e vai ter retorno para quem está aqui financiando. É mostrando mesmo, é fazendo o nosso marketing, a nossa propaganda. Olha como capacidade, como a gente tem potencial. Só que a gente precisa de dinheiro para fazer isso acontecer. E uma das práticas que a gente está vendo, não apenas nesse setor, mas é algo aqui de modelo, é de tentar capital estrangeiro do sul geopolítico, de países que estão nessa mesma condição que a nossa, que é o caso dos Emirados Árabes Unidos, que também é sul global. E tentar também capitais de parceiros de blocos como que a gente está, como o BRICS, como o Mercosul. Entender que o capital estrangeiro tem o seu papel, mas que a gente também precisa ter o dinheiro do Estado junto. É para eles andarem juntos e conversando, como uma aglomeração. E é isso, sabe? Vender. Eu tenho esse potencial, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa característica, eu tenho como fazer isso acontecer. E se você investir aqui, você também vai ter um bom retorno. Não é algo que vai ser exclusivo para mim. Perfeito. E aí eu tinha Sim? uma última pergunta nessa mesma toada, que é assim, a gente está vendo no Brasil um desenvolvimento de algumas áreas militares pelos próprios militares. Como, por Sim. exemplo, a gente tem dois projetos que estão se desenvolvendo não muito rápido, mas enfim, estão se desenvolvendo, tá? E aí, e aí o ponto eu lembro do submarino nuclear e do programa de mísseis nacional. Onde é que a gente pode pegar que são de tecnologias fundamentais e são tecnologias que a gente pode usar amplamente na sociedade civil? Eu queria saber como é que você veria esses dois programas, que são programas importantes, se eles vão conseguir dinheiro e quais os retornos para a sociedade civil e para para a nossa defesa nacional. Essa é a última pergunta, porque estava aqui na minha lista de preparação e eu queria saber desses dois programas só por saber mesmo. São programas excelentes que têm uma capacidade dual muito forte de ter esse papel de segurança, tecnologia, desenvolvimento, defesa, mas também para a sociedade civil. E a gente tem que entender que quando acaba a ditadura, algumas áreas vão para setores específicos das Forças Armadas. O cyber vai ficar muito com o Exército, a questão do nuclear vai ficar muito com a Marinha. Então, a partir da Marinha, com o ProSub, que está em Itaguaí, esses desenvolvimentos, a gente vê que a própria força abraçou para si e a gente vai resolver, a gente vai cuidar, a gente vai zelar, a gente vai desenvolver essa tecnologia, esse produto como um todo. E às vezes fica como representante do Estado, mas o Estado não coloca tanto dinheiro, deixa tudo na conta daquele agente. E com o programa de mísseis, a gente vê o mesmo cenário. Então, às vezes, falta até que um puxão de orelha no Estado, no governo, de achar não é só porque você delegou para os representantes, que são as Forças Armadas, que você também não vai precisar ficar por trás. Claro que é muito importante o papel que os militares fazem para esses dois setores, para essas duas categorias, mas é importante que o Estado também esteja ali, porque assim vai conseguir ter esse papel dual. Porque a Marinha está pensando ali no caráter de segurança, defesa, patrulha Amazônia Azul com o ProSub. O míssil, a mesma coisa, nossa segurança aérea, para evitar que tenha algum problema de algum ataque à infraestrutura crítica. Mas com o papel do Estado, ele consegue ter o olhar da sociedade civil, vai falar assim, nossa, com essa questão do submarino, eu posso auxiliar em alguma coisa em oceanografia, que vai ter um impacto para a ciência, desenvolvimento, pesquisa, e que pode gerar algo para a sociedade civil. O míssil, eu posso ajudar em algo em telecomunicações. Então, é um puxão de orelha também do Estado, de entender também o papel dele dentro dessa dinâmica toda.
Perfeito. Eu vou te agradecer muito. Eu não tenho mais perguntas. Se você quiser fazer algum comentário, tô super aberto. Mas eu achei muita coisa aqui. Eu fui, tudo que eu tinha para perguntar sobre defesa, e olha que não era pouca coisa, eu perguntei. Entendeu? Mas agora Ótimo. aqui eu não tenho mais nada. Se você quiser falar mais sobre alguma coisa, dar algum recado, enfim, falar qualquer coisa que você quiser, por favor, meu irmão. Floor is yours. Eu quero agradecer pela participação, pelo texto aí do ar, por essa conversa, esse bate-papo, Felipe, e deixar aqui para todo mundo que está acompanhando que é importante que a gente entenda segurança e defesa. Como disse aqui o Barão do Rio Branco, a gente, para ser pacífico, a gente precisa ser forte. Falar sobre defesa, falar de economia, de gastos, não quer dizer que a gente vai fazer uma guerra amanhã de manhã, não é isso. É para a gente continuar sendo pacífico, para continuar tendo o nosso território, as nossas fronteiras, a nossa segurança intacta. E que vocês continuem aqui acompanhando o canal, que a gente está chique, né? Achei muito chique no Obrigado. Spotify. E é isso, esse aqui é o grande recado. Acessa lá, Interesse Nacional. Eu já estou seguindo. Eu não fico ouvindo na academia porque eu que faço aqui os negócios, então acaba que eu sei o que está acontecendo. Mas ouve lá, né? A gente vai colocar isso aqui também, vai sair lá nessa semana agora que a gente vai colocar, só vai sair semana que vem, né? Então, assim, vai estar tudo no Spotify, vai estar tudo no YouTube, tá tudo lá para todo mundo ouvir. Tá ótimo. Tá bom. Obrigado, Amanda. Muito obrigado. Um grande abraço. Eu que agradeço. Abraços.